Olá pessoal, meu nome é Gabriel Ferreira, estou aqui a pedido da professora Manuela para apresentar um artigo a respeito de transcriptoma, como forma avaliativa da disciplina que eu faço no meu curso de Biologia. O meu artigo foi publicado na Nature em 15 de abril de 2020, pela Andrea Harumi, que era doutoranda da Universidade 9 de Julho em São Paulo. Ela correlaciona fenótipos hipertensivos a gestantes com hipotiroidismo, com um nível de TSH um pouco acima da referência dos valores de referência. Bom, o valor de TSH ele está normalmente relacionado a quadros de hipotiroidismo, né? Normalmente em valores mais altos que o normal. E o hipotiroidismo está relacionado, segundo a literatura, a quadros de eclâmpsia e pré-eclâmpsia. A eclâmpsia são quadros convulsivos e a pré-eclâmpsia é um quadro clínico que antecede a eclâmpsia. É responsável por um grande número, né, de mortes entre gestantes. Também é responsável por uma morbidade grave dentre essas mães. E também é responsável por um grande número de natimortos. Isso no Brasil e no mundo, principalmente em países com baixa e média renda. Bom, ela selecionou três indivíduos de três populações diferentes: HTP, gestantes saudáveis, GHT, que são gestantes com hipotiroidismo e não grávidas. Ela caracterizou essas populações a partir de exames laboratoriais e a partir da extração do RNA de sangue periférico e de tecido placentário, ela comparou com bancos de dados específicos, a fim de encontrar genes expressos diferencialmente, que são os DEGs. Então, eles compararam esses DEGs entre as populações do estudo com DEGs encontrados em bancos de dados específicos. Notem que os valores da expressão em relação às grávidas com hipotireoidismo se assemelha muito, por exemplo, a tecidos mais para frente eu vou mostrar, a tecidos placentários de pré-eclâmpsia encontrados em bancos de dados. Aqui nesse caso está comparando com tecidos placentários de pacientes saudáveis. Notem que dos 7 genes em comum entre as pacientes com hipotireoidismo e tecido placentário saudável, dos 7 genes, os 6 estavam com uma regulação oposta, ou seja, os genes estavam regulados positivamente em um, estavam regulados negativamente em outros. Também, tecidos uteroplacentários pré-eclâmpticos e também severamente pré-eclâmpticos estavam com uma expressão muito semelhante às pacientes com hipotiroidismo. Aqui, por exemplo, severamente pré-eclâmpticos, eles encontraram 62 genes em comum com as populações. Dentre esses, 36 estavam sendo regulados negativamente nos tecidos pré-eclâmpticos e 49 estava sendo regulado negativamente no grupo com hipotiroidismo. Em comparação com o grupo saudável, só 10 desses genes. Ou seja, os números, né, se aproximam muito entre os quadros de pré-eclâmpsia ao hipotiroidismo. Eles também teorizaram sobre o que pode levar a quadros de pré-eclâmpsia. Eles levam em consideração alguns genes que estão relacionados à invasão do trofoplasto, né? Como, por exemplo, o S100P e o FGF13. Eles teorizam que talvez os hormônios da tireoide possam influenciar diretamente na expressão desses genes. Além disso,
alguns outros genes fundamentais na angiogênese e na degradação da matriz extracelular. Eles perceberam que estavam sendo regulados negativamente no grupo com hipotiroidismo e em tecidos placentários e positivamente na corrente sanguínea de pacientes saudáveis e tecido epitelial uterino saudável. E também genes envolvidos na placentação estavam sendo regulados negativamente no grupo com hipotiroidismo. Também verificaram a presença de genes que estavam envolvidos na vasodilatação, porque a vasodilatação ela é fundamental para que o oxigênio chegue ao embrião, além disso os nutrientes também. E eles perceberam que as pacientes com hipotiroidismo estavam com uma regulação negativa para, por exemplo, o gene que é responsável pela expressão de receptores de apelina, que é uma via secundária para vasodilatação, e também regulado negativamente para um gene responsável pela secreção do ácido fólico, que é o principal responsável pela vasodilatação. Eles também correlacionaram a presença de genes responsáveis por quadros hipertensivos, né? E por fim, eles teorizam que a pré-eclâmpsia é causada com muita influência do sistema imune. Por quê? Quando a grávida não tem uma adaptação correta, efetiva, durante o desenvolvimento do embrião, pode acarretar um nascimento prematuro, morte do feto, ou até pode levar à pré-eclâmpsia, segundo alguns artigos. E no trabalho eles descobriram que dos 62 genes encontrados em comum, né, dos grupos de hipotiroidismo e fatores hipertensivos são regulados negativamente em ambos. Como eu já tinha falado antes, uma relação de expressão muito semelhante a quadros de hipertensão, quadros de pré-eclâmpsia em pacientes com hipotiroidismo. Bem, então concluindo, o trabalho então relata a existência de genes que podem ser utilizados para compreender o mecanismo que leva o hipotireoidismo a causar a pré-eclâmpsia. Também podem ser utilizados como biomarcadores em pacientes com hipotireoidismo gestacional. Eles também relatam alguns genes encontrados que estão relacionados ao mecanismo de controle da implantação do trofoblasto e teorizam que um possível evento que leva à pré-eclâmpsia é a invasão deficiente do trofoblasto, que no período da placentação apresenta anormalidade na circulação útero-placentária. Bem, é isso, pessoal. Essas aqui são minhas referências. Eu vou ficando por aqui. Tudo de bom para vocês.